Você entende qual o papel do jornalismo na sociedade? Você já ouviu falar que a mídia pode constituir um outro quarto poder? O exercício dessa profissão é visto como prestação de serviço de interesse público, sendo fundamental para o funcionamento de um corpo social democrático. Isso porque informa o público para uma participação no processo democrático, desde a cobertura das eleições até o acompanhamento dos mandatos, o que aumenta as chances de serem observadas de perto as ações indevidas por parte do governo. Ainda nesse contexto político, a percepção pública pode ser muito influenciada pelas formas com as quais o jornalismo traz as notícias e apresenta os fatos. Nesse sentido, a mídia configura-se como um quarto poder. Mas como assim um quarto poder? Para entender esse conceito, é necessário interpretar segundo a lógica de um poder além dos três já constituídos, a saber, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse tipo de poder, no Brasil, é comumente chamado de poder moderador. E esse tal poder moderador não é coisa do passado, do tempo do Império? Então, no Brasil, ele traz uma primeira referência da Constituição de 1824, enfatizando o lugar privilegiado do imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, exercendo um poder de exceção ou um recurso de centralização política. Mas nesse episódio não é a sua origem. Na verdade, esse termo foi idealizado pelo francês Benjamin Constant, que entendia a necessidade de uma instituição que garantisse o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes do Estado. Dessa forma, situa-se hierarquicamente acima dos demais poderes. Voltando ao Brasil, com a mudança da forma de governo em 1889, esse poder chegou ao fim. Mais tarde, ali pela década de 1960, no entanto, as Forças Armadas reivindicaram para si o papel de guardiães da ordem constitucional. Mas essa atuação se esgotou com o fim da ditadura militar lá nos anos 1980. Então, quem se colocou a dar continuidade a esse papel? Isso mesmo, a mídia. Mas a atuação da imprensa brasileira aponta para a constituição de um outro quarto poder, que não se dá no âmbito do Estado e não se confunde com as prerrogativas dos três poderes constitucionais, como argumenta o professor Afonso de Albuquerque da Universidade Federal Fluminense. Essa ideia de imprensa como quarto poder surge no Estado Democrático de Direito, sob a influência do pensamento liberal. Mas esse conceito é entendido sob a luz do contexto brasileiro a partir das observações do professor Afonso de Albuquerque. Uma comparação entre o jornalismo e a cultura política norte-americana e o jornalismo e a cultura política brasileira trouxe alguns apontamentos, sendo observadas as três faces tratadas neste conceito genérico. Primeiro, o conceito de false state, caracterizando o papel da imprensa como contrapoder, o modelo também representado pelo termo cão de guarda da democracia. Já o segundo conceito, forte brand, define o papel da imprensa como equilíbrio entre os poderes, garantindo à imprensa um papel de publicização. Mas a imprensa brasileira teve um papel político muito mais ativo. Além de contribuir com o equilíbrio, ela reivindica certa autoridade para intervir a fim de preservar a ordem pública. E esse papel é compreendido a partir do terceiro conceito, que vê a imprensa como um poder moderador, que busca desempenhar esse papel, embora não constitucionalizado, em prol do bem comum, sendo assim um outro quarto poder. Uma evidência desse papel de poder moderador na mídia brasileira é argumentada no artigo Noticiário Objetivo em Liquidação, a decadência do padrão catch-all na mídia comercial, no qual se observa que o papel ideológico da mídia brasileira não é estável, ou seja, o sistema de mídia brasileiro exerce um papel que se aproxima de um poder moderador, que ocorre mais em função de uma autoridade moral do que em função à obediência a um grupo político particular ou mesmo às regras da democracia liberal. Portanto, a imprensa se mostra como um outro quarto poder, um poder moderador no caso do Brasil, a partir da responsabilização por arbitrar os conflitos entre os poderes e também por defender o interesse público, quando assume um papel de intérprete privilegiado da realidade, não simplesmente informando os cidadãos, mas advogando medidas políticas que, não raras vezes, colocam as regras da democracia liberal de lado em nome do suposto bem comum.